11º estudo dos grupos de crescimento. Firmes nas tempestades. Pastor Aloísio de Moraes. Não pense que Deus não está presente no meio das tempestades. Tempestades são lugares onde temos revelação de quem é Jesus. Numa tempestade, os discípulos perguntaram: quem é este? Lucas 8:25. E em outra tempestade disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mateus 14:33. Deus habita no meio das tempestades. Ele não nos abandona, Ele está conosco. Há muitas tempestades na vida, tormentas e tormentos, tempestades externas e tempestades internas. Por vezes, as tempestades internas são as maiores e mais destrutivas que as externas. Há tempestades que ninguém pode ver. São tempestades pessoais, interiores, tormentos, tempestades secretas. Os ventos, os trovões, os raios e relâmpagos estão dentro e não fora. São violentos e arrasadores, gerando dor e sofrimento. Muitas vezes, responsabilidades, preocupações e pressões podem produzir essas tempestades. Não é sem motivo que os cuidados deste mundo, as preocupações desta terra sufocam ou afogam a palavra de Deus, porque essas coisas nos sufocam. Quando estamos passando pela tempestade, temos a tendência de perguntar: aonde está Deus? Ou mesmo falamos como os discípulos: Senhor, tu não te importas que pereçamos? Muitos de nós pensamos que se Deus estiver conosco, não haverá tempestades. Jesus estava com eles no barco e houve uma tempestade. Eles estavam obedecendo a Jesus que lhes disse: passemos para o outro lado. E eles passaram por uma tempestade. Podemos passar por tempestades, problemas, lutas e dificuldades, mas Deus está conosco. Como pode Deus estar conosco e essas coisas acontecerem? Nós tentamos ver a Deus, encontrá-lo no meio de todas essas tempestades, mas não conseguimos ver. Mas a Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos, 2 Coríntios 5:7, mas andamos pela fé. A tempestade não nega a presença de Deus. Parece que uma coisa é certa, que se Deus promete nos abençoar, vamos ter que enfrentar problemas, como José, filho de Jacó. Parece que quando Deus nos promete algo, alguma coisa acontecerá para desafiar nossa fé. Abraão e Sara, 25 anos para terem um filho. Ele nos prometeu que quando passarmos pelas águas, estará conosco. Isaías 43:2. Você não pode vê-lo nem senti-lo, mas ele está conosco. Não estamos sozinhos. Vença essas tempestades, seja invencível. Por vezes, são as águas poderosas que nos levaram a um nível, um lugar que de outra forma seria impossível de chegar, de alcançar, como a Arca de Noé, que chegou no alto do Monte Ararat. Se o propósito fosse matar o povo, por que Deus não os matou direto em vez de cuidar dele por 40 anos? Porque o propósito era erguer um povo de Deus. Há um motivo pelo qual Deus nos faz passar pelo caminho que passamos. Veja o que ele diz ao povo de Israel em Deuteronômio 8:2, que Deus os levou pelo caminho, deserto, 40 anos, para 1. Humilhar, serem humildes, não é envergonhar. 2. Provar, não só no sentido de testar, como de dar prova ou convencer. E 3. Para saber o que estava no coração, se guardaria os seus mandamentos. Temos que permanecer firmes em tempos difíceis. Podemos até ser inabaláveis ou até mesmo invencíveis e indestrutíveis, mas não insensíveis. Sentimos os golpes das tempestades, mas não devemos temer. Em Mateus 6, Jesus disse: não andeis ansiosos, verso 25. Não vos inquieteis, versos 31 a 34. 3 vezes nos diz para que
paremos de nos preocupar. Uma coisa é certa: Ele está sempre conosco, Ele não nos abandona e Ele cuida de nós. Se Ele disse que chegaremos, é porque chegaremos, não importam de quantas e quão grandes tempestades tenhamos que passar.